obrigado a Dalma Corsini e a todo o pessoal por esse convite. Como todos estão falando na sua própria língua, eu vou falar a minha também. Se vocês não entenderem, não há problema nenhum, porque eu também não entendo. Na verdade, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Eu pouco sei a respeito da Smartmatic ou Stupidmatic, né, além do que o Dalmo me contou. Mas há uma coisa que eu sei, é que no Brasil, nas últimas eleições, as apurações, a contagem dos votos foi completamente secreta. Só 23 pessoas tiveram acesso sob o comando de um juiz que foi advogado do partido governante. Tá certo? Então, quer dizer que o pessoal que domina o país domina também as eleições e fez das eleições o seu feudo, o seu recinto fechado, sem nenhuma transparência, opacidade total, que é a negação, é na base a negação da condição mais fundamental, mais óbvia da democracia, que é a transparência. Portanto, não é necessário averiguar se houve fraude aqui ou ali, porque a apuração no seu todo foi uma fraude. Isso significa que eu não reconheço a senhora Dilma Rousseff como presidente do Brasil, nem poderia fazer. Embora sabendo muito pouco dos detalhes técnicos desta fraude monumental, eu sei duas ou três coisinhas a respeito do contexto histórico em que estes fatos se desenvolveram. Estão entendendo o que eu estou falando? Perfeito. Então, a história começa nos anos 60 do século passado, quando houve um golpe militar que derrubou o ex-presidente João Goulart, que era um homem pró-comunista e bastante envolvido em corrupção, e os militares o derrubaram com apoio maciço da nação. O pessoal da esquerda, que até então tinha dominado a situação por completo, perdeu tudo em 24 horas sem que fosse disparado um único tiro. Então, evidentemente, ficaram perplexos e se entregaram, então, a um profundo autoexame ou autocrítica para saber o que aconteceu e como é que nós vamos virar a mesa. Em função disso, fizeram uma divisão de trabalho. Uma parte pequena foi delegada para montar um sistema de guerrilhas. Na verdade, já existia guerrilhas antes do golpe. As guerrilhas começaram em 62 no Nordeste, financiadas e com gente financiada e treinada por Cuba. Eles decidiram, então, intensificar as guerrilhas, porém, para as guerrilhas delegaram um número pequeno de pessoas. Eu creio que não havia mais de 300 ou 400 pessoas envolvidas nisso. E a maioria, sobretudo as pessoas mais importantes, os grandes líderes do Partido Comunista, se dedicaram a uma tarefa completamente diferente, que foi a de estudar os livros do fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, e tentar aplicar as suas técnicas para ver se, pelo menos a longo prazo, conseguiam virar o jogo. Essas técnicas, se você estudar bem as obras de Antonio Gramsci, ele era um homem muito culto, muito letrado, às vezes escrevia até elegantemente. Porém, no conjunto, a estratégia gramsciana é uma estratégia de vigarista, de mentira. Essa é a mentira sistematizada. A ideia básica é penetrar, ocupar espaços, como o Gramsci dizia, na mídia, no sistema educacional, no parlamento, na administração pública, e sem jamais falar de socialismo e introduzindo medidas e ideias socialistas, de modo que, nas palavras dele, todos se tornem socialistas sem saber. E que, através disso, o Partido Comunista adquira também, palavras textuais dele, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico, de um mandamento divino, fecha aspas. Então, é claro que isso consiste, basicamente, em enganar todo mundo. Então, a longo prazo, muito lentamente, foram executando pondo em execução esta estratégia, e decorridos mais ou menos 20 ou 30 anos, o pensamento socialista se tornou a norma no Brasil. Mas ninguém sabia que aquilo era socialista. Se você saísse à rua e dissesse, olha, o Lula é comunista, as pessoas iam rir na sua cara. Se você dissesse, o PT, Partido dos Trabalhadores, é comunista, iam rir na sua cara. Isso significa que as ideias adversas ao comunismo, elas não foram contestadas, elas não foram discutidas, elas não foram condenadas, elas simplesmente sumiram de circulação. Para vocês terem ideia de a que ponto isso chegou, nos anos 90 foi publicado um livro chamado Dicionário Crítico do Pensamento da Direita, escrito por 147 professores universitários, todos de alto prestígio. Muito bem, se você abre esse dicionário, você não encontra, por exemplo, o nome de Edmund Burke, ou o nome do Roger Scruton, ou o nome do William Buckley, ou o
nome de qualquer dos pensadores que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, todo mundo conhece como conservador. Só o que você encontra com o pensamento direitista são nazistas e fascistas. Só. E não são muitos, são uns 10 ou 15. Né? Então, isso foi aceito como uma coisa normal, né? Até que eu escrevi um artigo dizendo, ó, se você quer saber o que é o pensamento da direita, não procure aqui, porque aqui não tem nada. Mas todo mundo achou aquilo normal e aceitou, e esse livro foi usado, ele foi financiado pelo Estado e com muito patrocínio privado também, 10 ou 15 empresas, e fez um sucesso engraçado. Então, o pensamento, escrever sobre o pensamento da direita significa escondê-lo. Escrever sobre ele quer dizer nada escrever sobre ele. Né? Então, as pessoas que têm inclinação ou conservador, ou anticomunista, ou liberal, etc., foram aos poucos perdendo o desejo de falar, porque elas não tinham mais sequer uma linguagem própria. Quando tentavam se expressar, tinham que usar a mesma linguagem dominante, porque era a única que existia. Então caíram naquilo que a socióloga alemã Elisabeth Neumann chamou espiral do silêncio. Espiral do silêncio consiste em fazer o inimigo perder o desejo de falar. E isso foi durante 10, 15, 20 anos, até que nos anos 90, em 1993, eu publiquei um livro que se chamava Nova Era da Revolução Cultural, que foi a primeira vez que alguém escreveu algo sobre Gramsci sem ser para louvá-lo. Gramsci era, então, o autor mais citado em trabalhos universitários na área de ciências humanas em todo o Brasil. Quer dizer, era um sucesso e, ao mesmo tempo, era desconhecido, porque se você falasse em público, Antônio Gramsci, ninguém sabia quem era. Só o pessoal das universidades e o pessoal envolvido na militância que sabia. Então, se criou uma situação muito estranha, evidentemente. Ao mesmo tempo, a ocupação de espaços foi transformando as universidades em centrais de propaganda comunista e mais nada. Isso quer dizer que você entrava numa universidade brasileira para estudar, por exemplo, ciências sociais, você ia ler o quê? Antônio Gramsci, Lenin, Mao Tse-tung, às vezes concediam um pouco de Trotsky. Mas isso era um excesso de liberalismo, né? E essa era a bibliografia. Né? Se você perguntasse dos clássicos da sociologia, bom, eles sabiam que existia Max Weber e Emile Durkheim, isso sabia, mas chegava até aí. Mais ninguém. E isso foi imposto como uma situação normal. Decorrentes de alguns anos, os efeitos começaram a se manifestar. 50% dos formandos das universidades brasileiras são analfabetos funcionais, isso foi testado. Quer dizer, o sujeito está recebendo o diploma de doutor e é um analfabeto funcional. Os alunos brasileiros da escola secundária, que são submetidos a igual tratamento, tiram sistematicamente os últimos lugares nos testes internacionais, o famoso PISA. Todo ano é feito para avaliar estudantes do mundo inteiro. Então chega lá estudantes da Zâmbia, da Serra Leoa, do Paraguai, que têm notas muito melhores do que os brasileiros. E pior, houve um ministro de Educação que disse, poderia ter sido pior. Isso como pior? Você é uma nota especial para brasileiros agora? Tem o último e depois tem brasileiro. Então, esta foi a situação. Isso foi uma destruição da consciência, uma destruição da inteligência nacional, uma destruição de toda e qualquer possibilidade de debate sério. Quando eles falavam debate, era o debate do amém ou sim senhor. Um dizia uma coisa, o outro concordava e estava muito bem. Nas últimas eleições presidenciais, o senhor Lula fez a seguinte declaração: nós chegamos à perfeição da democracia. Todos os candidatos presidenciais são de esquerda. Não é acusação, eu estou falando do que eu vi. Isso aconteceu mesmo. Né? Então, essa situação grotesca, cômica, foi sendo imposta, né, a toda a população brasileira, e evidentemente a maioria não tinha a menor condição de reagir intelectualmente a isso, porque nem sabia da história, não sabia como a coisa começou. Já nasceu nessa circunstância e se acostumou a encarar aquilo como normal. Acontece que eu era da geração anterior, eu vi tudo isso, conheci, aconteceu, eu vi como a coisa se formou. Né? O sujeito que primeiro editou as obras do Antônio Gramsci no Brasil foi o Enio Silveira, da editora Civilização Brasileira. Eu o conheci muito bem, ele me contou muitas vezes a história da editora. E ele falou, eu tenho que contar isso para a geração seguinte. Por uma coincidência, o meu nome, Olavo, significa sobrevivente.
A minha avó que deu esse nome foi um negócio profético. Por quê? Tinha morrido todo mundo, sobrou eu. Eu falei, então, olha, quem vai contar para a geração seguinte? Sou eu mesmo. Então eu comecei a escrever uma série de artigos que fizeram um grande sucesso, provocaram um grande escândalo, mas não havia como contestá-los. Então as pessoas ficavam muito bravas. Elas não queriam discutir comigo, elas queriam tampar a minha boca, não foi possível. Mais ainda, fizeram o possível para me expulsar de todos os órgãos de mídia, mas cada vez que eu perdi o emprego, eu ganhava mais leitores através da internet. E mais, até que agora aconteceu outra coisa inédita na história da literatura mundial, né, em que, pela primeira vez na história, um escritor viu seu público saindo para a rua dizendo, olá, tem razão. Isso nunca aconteceu. Né? Então, eu não posso me queixar de ser um escritor incompreendido. Eu acho que eu sou o escritor mais compreendido de toda a história humana. Né? Então, com isso, vamos dizer, esta destruição da inteligência brasileira foi transformando a vida nacional numa coisa francamente estúpida, na qual pode florescer toda espécie de loucura e criminalidade. Então a criminalidade foi crescendo e crescendo e crescendo, ajudada também por leis que sempre protegiam os bandidos. Por exemplo, um amigo meu que está até aqui, ele me contou que na cidade dele tem uma prisão. E as mulheres dos presidiários são a elite, elas chegam na cidade, elas mandam. Elas chegam lá com carro importado, com dinheiro do governo, tudo com dinheiro do governo. Né? E dão ordens e viraram a nova elite dominante. Você lembra que o famoso traficante Fernandinho Beramar, ele quando foi preso na Colômbia ele contou toda a sua história. Ele disse, todo ano eu vou ao Líbano, compro armas e trago aqui para o pessoal das Farc, Força Armada Revolucionária da Colômbia, e troco por cocaína das Farc para distribuir no território nacional. Contou isso e mais muita coisa para o exército colombiano. Quando chegou no Brasil, não disse mais uma palavra e, convidado a fazer um depoimento no Congresso, no Parlamento, fez chacota com os deputados, chegou lá rindo da cara deles. Ou seja, ele era uma mais importante e de mais prestígio do que as suas excelências. Né? Não se sentiu obrigado a dar satisfação a ninguém. Isso quer dizer que os bandidos se tornaram uma nova classe dominante, próspera, protegida pelo governo. Por que isso aconteceu? É muito simples. Quando o processo da ocupação de espaços e da chamada Revolução Cultural Campuchana se considerou vitorioso, eles acharam que estava na hora de dar um passo a mais, de fazer um upgrade no processo. Então, 3 pessoas, o seu Lula, o Fidel Castro e Frei Beto, que era o guru do Lula, tiveram uma ideia brilhante. Fundaram uma organização para unificar a esquerda latino-americana e aplicar em toda a América o sistema que tinha dado tão bons resultados no Brasil. E fundaram o tal do Foro de São Paulo, com um nome propositadamente inócuo. E foram realizando aquelas assembleias e traçando planos, unificando a estratégia dos vários partidos de esquerda. O Foro de São Paulo tinha uma peculiaridade, ele reunia partidos legais e organizações criminosas como as Farc, o Birchidem, organizações de narcotraficantes, de sequestradores, de contrabandistas, etc. E se reuniam para tratar dos seus interesses comuns. Ora, mas se um partido político tem interesses em comum com uma organização criminosa, ele próprio se torna uma organização criminosa. Portanto, o Foro, na sua totalidade, é uma macro-organização criminosa. A maior organização política que já existiu no continente americano, nas 3 Américas. Ele reúne mais de 200 partidos políticos e outras organizações. Então, hoje, quando nós vemos fenômenos como esse da Smartmatic, que controla os resultados das eleições em vários países da América Latina e está se expandindo para outros, nós entendemos que isso é um dos efeitos do Foro de São Paulo. Quer dizer, a conquista gradualmente do poder onipresente e invisível do imperativo categórico. Eles estão mandando em tudo e ainda tem muita gente, sobretudo no Brasil, que acredita que o comunismo acabou, não tem mais. Não é uma coisa maravilhosa? Eles podem mandar em tudo porque eles não existem. A inexistência é um privilégio extraordinário, né? Então, o Foro de São Paulo foi crescendo, crescendo, crescendo. E durante 15 anos, ninguém dizia uma palavra a respeito.
eu escrevi artigos e mais artigos a respeito, e todo mundo dizia, isso é teoria da conspiração, isso não existe. Inclusive aqui nos Estados Unidos, numa reunião do Council on Foreign Relations, 2 especialistas em América Latina, eu escuto falar em especialista, eu saio correndo, que eram o Kenneth Maxwell e o Luiz Felipe de Alencastre, que é um brasileiro. Os 2 chegaram a dizer, não, esse foro não existe. Isso é um maluco do Rio de Janeiro, que era eu, inventou. O Maxwell ainda disse, não, eu perguntei aos meus colegas lá de ciência política do Brasil, ninguém sabe disso, portanto não existe. A esta altura eu já havia publicado as atas completas das Assembleias do Foro de São Paulo na internet. Portanto, eu perguntei, mas que raio de cientista político é esse que vai perguntar a opinião dos amigos em vez de consultar o documento de fonte primária? Isso é que o sujeito perder emprego na mesma hora, diz que é historiador, como historiador? Então é um palhaço, é um repetidor de opinião alheia. A regra mais básica é a história feita de documentos e provas, de testemunha direta. Muito bem. Então passaram-se 15 anos, durante 15 anos o Foro São Paulo pôde crescer em silêncio, protegido por toda a mídia brasileira e internacional. Até que chegou uma hora que não deu para esconder mais. Daí começaram a reconhecer, existe, mas é apenas um clube de debates, não tem força decisória. Falo, mas como? Você já viu o clube de debate que termina suas reuniões com resoluções firmadas unanimemente? Logo em seguida, eles deram com a língua nos dentes definitivamente. Quando no vídeo do 3º Congresso do PT, olha que ano foi, acho que foi... Alguém lembra? Vocês lembram? 2008. Eles apresentavam o Foro de São Paulo como coordenação estratégica da esquerda latino-americana. Não entra um clube de debates, uma coordenação estratégica, a distância é muito. Mas em 2005, o próprio senhor Lula tinha feito 2 discursos comemorativos no aniversário do 15º aniversário do Foro de São Paulo, no qual ele contava tudo. Inclusive dizia o seguinte, no Foro de São Paulo o que interessa não são tantas assembleias, são as reuniões discretas, onde vamos lá, eu, Hugo Chávez, Fidel Castro, e nós decidimos tudo, literalmente, entre aspas, de tal maneira que ninguém saiba do que nós estamos falando. Então está confessando que é uma organização, se não secreta, pelo menos discreta, que está decidindo os rumos da política em todo um continente, sem dar satisfação para ninguém, sem transparência alguma. E, portanto, quando nós vemos hoje essas eleições sem transparência, nós vamos, eles estão acostumados com isso. Estão acostumados a decidir tudo sem que ninguém possa sequer saber do que eles estão falando. Tudo isso que eu estou dizendo, está tudo isso documentado. Se você procurar no meu site, www.lovecarvalho.org, tem artigos e mais artigos onde eu cito todas as fontes primárias. No jornalzinho eletrônico que eu criei, que é o Mídia Sem Máscara, estão publicadas as atas completas do Foro de São Paulo. Então, foi assim que se criou a condição na qual um povo, quer dizer, o Brasil tem hoje 200 milhões de habitantes, dos quais pelo menos 60 ou 70 são eleitores, no qual todos esses eleitores aceitam votar sem poder depois controlar a contagem dos votos, entregando tudo para um advogado do PT. Eles aceitam isso, quer dizer, a situação já virou absolutamente psicótica, onde nós chegamos àquela situação do Groucho Marx, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Né? A gente está vendo uma coisa, daí chega o homem do PT diz exatamente o contrário, a gente tem que dizer sim, senhor, porque se você não diz senhor, louco é você. Então, isto é uma loucura induzida. Eles estão, passo a passo, destruindo toda a capacidade de discernimento no povo brasileiro. E como este processo é multilateral, ele acontece em todas as dimensões da sociedade ao mesmo tempo, acontece nos sindicatos, nas igrejas, nas escolas, nos partidos políticos, até em clínicas de aconselhamento e clínicas psiquiátricas. Quer dizer, você vai lá para consultar um psiquiatra que está com problema, ele está lá fazendo revolução cultural gramsciana. Ele não está interessado em curar você, está interessado em transformar você em mais um militante ou mais um idiota útil. Então, como isso invadiu todas as áreas da vida social, então não há outra maneira de reagir a não ser como o pessoal está reagindo agora. Quer dizer, ou o povo inteiro se levanta e sai na rua, ou não há o que fazer, porque canais de ação política não há. Você tem um jornal que diga essas coisas que eu estou dizendo aqui.
né? De vez em quando eles falam um pouquinho mal do PT por corrupção, por ter roubado dinheiro. Mas, veja, não deixa de ser uma coincidência estranha, porque no tempo dos militares, onde eles impunham a censura a todos os jornais, mas era uma censura muito mais branda do que nós temos agora, você não podia discutir política, mas notícias de corrupção eram bem-vindas, eram aceitas. Por quê? Os que dominavam o país não queriam que ninguém roubasse deles, eles queriam roubar sozinhos. E o PT é a mesma coisa. Então, não há discussão política, mas pode haver a discussão da corrupção. Aristóteles já dizia, a economia é o que sobra quando acaba a política. Quando não há mais discussão, a não ser de ineficiência administrativa, má administração ou corrupção, e isso é o que o pessoal chama de política, porque a política já acabou. Não há discussão ideológica, não se discute a concepção real da sociedade, não se discute valores, só se discute contabilidade, né? Então, isto realmente foi o que sobrou. Porém, o povo gradativamente começou a entender que por trás desse sistema de corrupção havia um esquema de poder e que a corrupção não é uma corrupção normal como é que se diz? Políticos ladrões. Não, ninguém estava roubando para si mesmo. Não era o indivíduo que estava roubando, estava roubando para o partido, é um sistema de corrupção montado. É uma espécie de Estado superior ao Estado. E o povo entendeu isso aí. Falou, bom, então não é só corrupção, tem alguma coisa muito pior por trás, que é, vamos dizer, um esquema montado para a conquista do poder absoluto. Ora, fenômenos como esse que aconteceu no Brasil estão acontecendo em toda a América Latina. Você tem um livro aqui, né? A narrativa dos feitos estrambóticos da Smartmatic, e é isso que nós estamos vivendo em toda a América Latina. Então, até por uma felicidade, o pessoal da esquerda perdeu o contato com a própria história há muito tempo. Eles não entendem o que está acontecendo. Então, quando houve essas passeatas do Brasil, que foi a maior manifestação popular toda a nossa história, 2 milhões de pessoas na rua, eles reagiram repetindo os mesmos slogans de 30, de 40, 50 anos atrás, e dizendo coisas idiotas como, isso aí é a elite que está na rua. Ora, as sondagens de opinião do próprio governo mostravam que 93% da população estava contra o governo Dilma e apenas 7% apoiando. Então, o Brasil deve ser o país mais desenvolvido do mundo, porque tem 93% de elite e só 7% de povão. Não é uma coisa extraordinária? Mas insistiram e insistem ainda nessa repetição de slogans, que é uma espécie de automatismo mental. Eles não sabem o que dizer, então repetem as mesmas coisas de antes. E estão dando um espetáculo absolutamente deplorável de alienação. Mas a alienação às vezes funciona. Quer dizer, quando aquilo que você diz não corresponde absolutamente aos fatos, é um mundo totalmente fictício, isso tem a atração da loucura. Loucura pega. Então, as pessoas começam a repetir isso, não porque estejam vendo, mas porque ouviram falar. Nesse sentido, eu lhes recomendo um livro muito importante que se chama Ponerologia, escrito por um psiquiatra polonês, Dr. Andrzej Lobachevsky, que é resultado de estudos feitos ao longo de mais de 40 anos sobre a elite comunista que governava a Polônia. E eles foram vendo, porque não foi só ele, foi uma equipe de uns 30, 40 médicos, foram vendo que toda a elite dirigente da Polônia tinha características manifestas de psicopatia, ou seja, de falta de consciência moral total, cinismo total, incapacidade de sentir compaixão. O psicopata só tem, na verdade, 2 emoções, ele tem medo e raiva, só. Inclusive, se pego em flagrante delito, você pode pensar que ele está sentindo vergonha, mas não é, uma mistura de medo e raiva também. E dizer a observação mais importante, ele diz, quando um grupo de psicopatas toma o poder num país, eles criam à sua volta um círculo de colaboradores que não é constituído de psicopatas, mas que desenvolvem uma sintomatologia histérica. O que é o histérico? O histérico não é o sujeito que não acredita naquilo que ele vê, mas naquilo que ele fala. Ele fala
e ele não se convence. Então, aí seria um sistema de autopersuasão. E isso se espalhou pelo Brasil, pela América Latina, de uma maneira absolutamente formidável. Isso quer dizer que as pessoas chegam na sua frente e negam o que elas estão vendo e o que você está vendo. E fazem isso assim como... Se for um psicopata, é com cara de pau. E se for histérico, é com autopersuasão histérica. Tá certo? E é difícil lidar com essas pessoas. Então, quer dizer, a possibilidade do debate racional já acabou há muito tempo. Você precisa de um tratamento psiquiátrico para essas pessoas. Quando você ouvia Hugo Chávez falar, quer dizer, metade do povo venezuelano na rua gritando contra ele, e ele se achando o governante mais amado de toda a história venezuelana. O pessoal está querendo matar você, rapaz. E você acha que eles te amam? Né? Mesma coisa no Brasil. Né? Então, todo o horror que o povo brasileiro começou a sentir do PT explodiu todo de uma vez. Então, a pessoa pergunta, por que não antes? Porque o único canal que o povo tinha para manifestar sua opinião era gritar nas ruas. Você não tinha um jornal, você não tinha um partido político, você não tinha um representante no parlamento, você não tinha uma cátedra universitária, todos os canais tinham sido ocupados por eles. Só um não havia, as ruas. Por uma coincidência, o Sr. João Pedro Stebbe, que é o líder dos Sem Terra no Brasil, que é o braço armado do PT, Organização Paramilitar, serviço do PT, foi lá na Venezuela dizer, a decisão disso aí será nas ruas. Então, no dia seguinte, ele pôs o povo na rua. O povo era o quê? Umas 5 mil pessoas, né? Em São Paulo. Uma manifestação pífia, ridícula. 2 dias depois, são 2 milhões de pessoas contra ele. E ele continua acreditando que quem representa o povo é ele. E que os 2 milhões são a elite. É uma coisa absolutamente fantástica. Pior, é a elite branca, de olhos azuis. Nas fotos aparece preto, mas oficialmente eles viraram branco agora. Quer dizer, você está contra o PT, a sua cor muda. É um negócio fantástico. Então, o sistema de dominação que essa gente está impondo, não só no Brasil, mas em vários países da América Latina, é baseado na indução de uma sintomatologia histérica. Forçar, negar a realidade de maneira tão patente, tão cínica e tão persistente, que uma hora o sujeito começa a pensar, bom, foi eu que estou vendo errado, mas ele deve ter razão. E isto, para mim, isto é um crime maior do que qualquer roubo. Porque isto é destruir a consciência das pessoas. É pegar seres humanos normais, saudáveis, e transformá-los em crianças retardadinhas mentais. Isso é destruir o futuro do povo. Tanto você vê que a onda de incompetência que você vê no Brasil e nos países em torno é uma coisa absolutamente fantástica. Os empresários estrangeiros que chegam lá, eles contratam brasileiros, daqui a pouco eles dizem, é impossível treinar essas pessoas, elas não aprendem. Então começam a trazer técnicos de outros países, mandam buscar o técnico nos Estados Unidos, na Alemanha, na Raio Parta, porque o brasileiro não aprende mais. Mas, claro, são 40 anos de destruição da inteligência. Porque você destrói a inteligência do sujeito para ludibriá-lo politicamente. Depois que você já o ludibriou politicamente e obteve tudo o que queria, ele continua imbecil. Ele não vai curar só porque o PT obteve tudo o que queria. Quer dizer, não precisa nem 2 mil, acho que já deu para entender a história, porque ela se repete mais ou menos igual em toda parte. E aqui nos Estados Unidos, estão tentando fazer a mesma coisa. Aqui é um pouco mais difícil, porque você tem longas tradições, você tem uma cultura superior ainda pujante. Você vê no Brasil, nos anos 60, o Brasil tem uma alta cultura maravilhosa. Nós temos alguns dos maiores poetas, filósofos, romancistas do mundo. Sumiu tudo. Por isso eu chamo sobrevivente, morreram todos os escritores. Só para completar, houve uma época em que eu só tinha amigos ou 30 anos mais novos, que eram meus alunos, ou 30 anos mais velhos. Da minha geração, estava todo mundo estupidificado, ou votando no PT ou aceitando passivamente toda essa coisa. Daí os amigos de 80 anos, que eram grandes escritores, Roberto Salles, José Monteiro, foram todos morrendo, e daí se realizou a profecia da minha avó. Morreu todo mundo, sobrou eu, meu Deus do céu. Então,
eu acredito que eu estou cumprindo a minha obrigação de contar a história e unir a geração anterior com a seguinte. Graças a isso, então, começam a aparecer talentos. Tem vários jovens poetas que estão aparecendo, eu estou absolutamente deslumbrado. Veja que coisa, tem até participando do Big Brother Brasil, que é um programa imbecil que tem na televisão, mas ele está lá fazendo sucesso engraçado. É um excelente poeta, e tem vários outros. Eu falo, nós estamos devolvendo a vida à literatura brasileira, por quê? Tudo isso é baseado, eu fiz tudo isso baseado numa frase do poeta austríaco Hugo von Hofmannsthal. Ele dizia, nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. Não entendeu a literatura no sentido amplo, incluindo teatro, cinema, etc, etc. Então, temos que revivificar a alta cultura para infundir uma nova vida ao país e parece que isso está funcionando. Porque eu não saí aí pregando movimento nenhum, eu só tentei levantar um nível de inteligência da juventude. Eles começam a pensar por si mesmo, achei algum que eu vou fazer tirar esses caras do governo. Tá bom? Então era isso que eu queria dizer. Obrigado.